Bom dia, a paz do Senhor Jesus, para os amados amigos e irmãos, um bom domingo para todos. Que Deus esteja abençoando aí, transbordando de paz a vida de cada um de vocês, amém? Que Deus esteja sendo operoso na vida de cada irmão, na vida de cada irmã, e que possamos aí ter um dia cheio da presença do nosso glorioso Deus de Israel. Hoje eu venho com uma nova história, e é uma história também que eu gosto muito, né? E essa história, o nome dessa história, ela é A Tempestade. E nós vamos falar, né, sobre muitas tempestades que têm acontecido nos nossos dias atuais e que nós estamos passando aí por uma grande tempestade, né? Que tem matado muita gente, que tem destruído muitas famílias, tirado a alegria e a paz de muitas pessoas. Mas essas tempestades, amados irmãos, nós precisamos entender que a paz que excede a todo entendimento, ela está na mão do nosso Deus, porque o Senhor, Ele diz que nós somos peregrinos nesta terra e nós estamos aqui de passagem. O Senhor diz que iria preparar morada para cada um de nós no céu, né? E a Bíblia diz que o Senhor, naquele grande dia, Ele vem com sons de trombetas, né? E Ele vem com alaridos no céu buscar a sua igreja. Primeiro Ele ressuscitará aqueles que dormem, e depois nós, os que estivermos vivos, iremos com Ele morar no céu. Então nós estamos aqui de passagem, e quando nós estamos aqui de passagem, nós não tememos as tempestades que elas nos sobrevêm. Então quero ler para você hoje, nesta manhã, essa história, e ela fala sobre a tempestade. E quero que você observe atentamente tudo que Deus tem para falar para mim e para você nesta manhã, em nome de Jesus, amém? Estou um pouco meio gripado, se eu der um fungado aí, os irmãos me perdoam, se eu tossir também, os irmãos me perdoam já de antemão, amém? Glórias a Deus. Fala assim, a tempestade. Conta-se certa vez a Organização das Nações Unidas, a ONU, querendo fortalecer os laços de amizade entre as nações, promoveu um grande concurso de artes plásticas, destacando-se a pintura. A paz era o tema principal do concurso. Outro tema não poderia ser escolhido, pois o que melhor fortaleceria a amizade do que a paz? A harmonia entre os povos. Artistas de vários países se inscreveram, famosos e anônimos. Todos apresentaram trabalhos que, pela ótica de cada um, representava a paz. E assim, no Salão Nobre da ONU, foi montada a exposição com todos os trabalhos inscritos. Durante a amostra, um júri composto por especialistas em artes e por pessoas que trabalham em prol da paz, com intuito de atribuir uma nota, analisava minuciosamente cada obra. Por fim, foram selecionadas 3 obras, todas as 3 quadros que relatavam ou retratavam a paisagem. Um dos quadros mostrava um céu com um azul indescritível, com brancas nuvens espessas, pássaros voando e sobre um sol amarelo simplesmente lindo. Outro trazia um campo florido, com as mais variadas espécies de flores e cores, algumas árvores, borboletas multicoloridas, beija-flores, e outros pássaros voavam como se estivessem dançando ao vento. Dava para sentir o aroma das flores. Aleluia. Deixa eu ver aqui. Me perdi aqui. Oh Deus, me perdi. Espera aí, nós paramos lá no aroma das flores aqui. É porque que eu estou no notebook e a gente mexe, dá uma cutucadinha aqui, sai tudo do lugar. O aroma das flores. E a brisa suave, realmente um belo, e transmitia
realmente era belo e transmitia uma paz enorme. O último quadro, embora fosse uma paisagem como os outros dois, era tenebroso, pois trazia uma noite escura, tempestuosa. Mostrava o mar agitado, os raios cortando a escuridão da noite na praia. Uma pedra era violentamente atingida pelas ondas do mar e da chuva que caía torrencialmente sobre ela. Sentia-se arrepio ao olhar para aquele quadro e as pessoas não conseguiam entender o porquê ele era um dos finalistas. Chegou o dia dos jurados anunciarem o vencedor. Qual trabalho realmente representava a melhor forma a paz? O júri foi unânime em apontar como vencedor o quadro A Tempestade. Foi um murmurinho, as pessoas não aceitavam o julgamento. Como um quadro que transmitia medo poderia representar a paz. Os jurados então reuniram os presentes em volta do quadro e pediram que todos observassem atentamente cada detalhe do quadro. Enquanto as pessoas observavam, eles foram explicando. Veja que noite escura, como o céu está carregado de nuvens negras. Olhem os raios cortando a escuridão. Observem as ondas. Notem que elas batem impiedosamente, com violência contra a rocha, sem dizer dessa chuva torrencial. Mas observem que há na rocha uma fresta. E nesta fresta, um ninho de passarinho. Notem que os pássaros estão no ninho e que dormem. Como poderiam ter escolhido outra obra, onde poderíamos encontrar um melhor retrato da paz? Vocês notaram que mesmo na intempérie, os pássaros dormem em segurança. Não estão assustados, repousam seguros em seu lar. Assim deve ser a vida de cada um de nós que confiamos em Deus. Deve construir a sua casa sobre a rocha, que é Cristo. E pode o mundo cair, que ele estará seguro em paz. Todo aquele, pois, que ouve as minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Aí está escrito esse texto que nós acabamos de ler, separadamente do texto que nós vimos sobre da ONU, que é a tempestade. Esse texto está em Mateus capítulo 7, versículo 24 ao 28. Nós precisamos nos adequar àquilo que se chama Deus. Quando nós temos a nossa segurança, nós temos a nossa paz em quem? Em Cristo. Nós temos a nossa paz em Deus.
A paz que nós temos em Deus, ela excede a todo entendimento, porque você está seguro nas mãos do Altíssimo. Então, meu amado irmão, minha amada irmã, Deus é quem opera em nós, tanto querer conforme efetuar. É Ele quem faz de nós o que nós somos, é Ele quem ministra sobre as nossas vidas, é Ele quem opera tanto o querer, conforme eu já disse, conforme efetuar. O que é isso? O querer dele é manifestado na minha vida. O efetuar quer dizer aquilo que é feito na minha vida. Ele efetua na minha vida. Então é Ele quem faz. Basta que nós tenhamos confiança nele. Tem um texto aí que retrata bem essa situação, que quando Elias ele chegou à casa da viúva de Serepta de Sidom, ele chega lá e fala: Deus me enviou até você, até esta casa, e ela está ali do lado de fora da sua casa, catando uns galhos de graveto, uns pedaços de cavaco para colocar fogo em uma panela, porque o que ela tinha ali naquele momento era somente um punhado de farinha e um pouquinho de azeite na botija. E aquilo, o que aconteceu? Havia 3 anos e meio que não chovia, havia um tempo sem chuva, a escassez era grande naquela terra, e a fome, as pessoas pobres era terrível, né? Até também as pessoas mais abastadas também estavam passando por situações difíceis, porque a fome era grande. E Elias, ele fala: faz um bocado para mim, faz um bolo para mim. E ela olha para Elias e fala: olha, eu tenho só um pouquinho de farinha na vasilha e um pouquinho de azeite na panela, eu não posso fazer nada por você. E Elias fala: olha, vai e faz primeiro para mim, porque Deus me enviou aqui com um propósito. Depois que você fizer para mim, a farinha da vasilha, ela não vai se acabar, e o azeite da botija também não. E ainda tem ali um terceiro processo, que é a água que estava se acabando. Imagina, na roça, quando eu ia para a casa da minha avó, no Bom Jardim, né? Ali entre meio Carandaí e Palmital dos Carvalho, tinha um local ali chamado Bom Jardim. E naquele local a gente buscava água na bica, enchia uma vasilha de cerâmica, e a água conservava geladinha. E a água que essa viúva também tinha ali era escassa, mas a água também não acabou, porque Elias diz: Deus, ele lança uma palavra sobre a tua vida e sobre a tua casa. E Elias, ele comeu aquele bolo, e o tempo que ele teve na casa dessa senhora, o tempo que ficou com escassez de chuva, o tempo que ficou com escassez de alimento, todo o tempo que eles estiveram lá, os 3 se alimentaram das provisões de Deus, do milagre de Deus. Então, naquele tempo tempestuoso, naquele tempo difícil, Deus veio a eles e veio como socorro à vida de cada um deles. Nesse tempo que nós estamos passando de uma grande pandemia, amados irmãos, nós precisamos entender que Deus é o nosso socorro, a nossa fortaleza, é o socorro bem presente na hora da angústia, na hora da tribulação. E nós precisamos, em nome de Jesus Cristo, clamar por Ele. Senhor, venha com o teu socorro, venha com as tuas maravilhas, venha, Senhor, porque nós precisamos, nós necessitamos, nós não temos outro a quem clamar. Isso tem que estar bem no teu coração, na tua mente. Procura nas Sagradas Escrituras, está escrito aí:
porque houve aquele tempo de cerca de 3 anos e meio, porque o povo, eles se afastaram de Deus e começaram a adorar a Baal, o Deus da fertilidade da terra. E conforme eles davam glória a um Deus que não existiu, Elias falou: esse povo precisa de uma lição. Segundo a minha palavra, não haverá chuva sobre a terra durante certo tempo. 3 anos e meio ficou sem chuva sobre a terra. As águas das fontes secaram, as águas dos ribeiros secaram. Imagina que situação, o gado morreu, a plantação morreu, a escassez chegou. Imagina você nessa situação. Foi preciso ter um confronto entre os sacerdotes de Baal e os sacerdotes do Deus Altíssimo, o único sacerdote do Deus Altíssimo, no Monte Carmelo. A gente vê que naquele tempo Acabe e Jezabel, eles mataram e matavam os profetas de Deus, os sacerdotes do Deus Altíssimo. Era uma guerra constante. Então nós precisamos ver que em meio a essas guerras nós precisamos trazer aí o que vai representar a paz no nosso meio, e a paz que excede todo entendimento, é a paz e a confiança que nós temos em Deus. Assim conforme esse passarinho, ele estava na fenda da rocha, ali naquela fenda da rocha, ele estava dormindo seguro, porque ele sabia que esse Deus maravilhoso que nós temos cuidaria dele. Havia relâmpagos que cortavam o céu escuro, havia o mar tempestuoso, as ondas eram gigantes e batia impetuosamente contra as ondas. Imagino eu aqueles galhos das árvores quebrando, indo para um lado e para o outro, mas ainda assim eles dormiam tranquilos, porque eles confiavam em Deus e eles confiam em Deus. Assim nós também devemos confiar no nosso Deus, que nós devemos construir a nossa casa na rocha. E a rocha que nós precisamos, a rocha que nós, aleluia, temos que ter é Jesus Cristo. Jesus Cristo é a nossa rocha. Nós precisamos entender isso. A Bíblia diz aqui em 1 Timóteo, deixa eu ver aqui em 1 Timóteo capítulo 2, ele diz assim: capítulo 2, verso 1, admoesta-te, pois, antes de tudo, que se façam deprecações, orações, intercessões e ações de graça por todos os homens, pelos reis, por todos que estão em eminência, para que tenhamos uma vida quieta, sossegada, em toda piedade e honestidade, porque isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem, o qual se deu a si mesmo em preço de redenção, para servir de testemunho para todo o tempo. Para o que digo a verdade. Cristo, aleluia, aqui ele está dizendo: não minto, né? Digo a verdade, não minto. Fui constituído pregador, apóstolo e doutor dos gentios na fé e na verdade. Quero, pois, que os homens orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira e sem contenda. Aqui ele está afirmando, porque há um só Deus, um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, um homem. Jesus Cristo, ele é o único mediador. Jesus Cristo é aquele que deve ser adorado, aquele que deve ser clamado. Nós devemos clamar por Jesus Cristo,
para que venhamos a receber dele a recompensa. E a recompensa minha, a recompensa tua, é dormir tranquilo, é estar em paz em meio a toda essa situação que tem acontecido em nosso meio. É ter a certeza de que se fecharmos os olhos aqui na terra, abriremos os olhos no céu. A Bíblia, ela é bem clara. Naquele momento da cruz, a Bíblia diz que aquele homem que era ladrão, havia dois, e ele falou: Jesus, lembra de mim quando estiver no teu reino. E Jesus fala com ele: ainda hoje tu estarás comigo no paraíso. Venhamos estar com Jesus Cristo hoje. Venhamos, em nome de Jesus Cristo, estar recebendo das virtudes do teu Santo Espírito. Que Deus esteja nos abençoando nessa manhã. Que Deus esteja nos fortalecendo. Que Deus esteja operando sobre as nossas vidas. E que nós sejamos uma bênção nas mãos do nosso Criador. Amém e amém. Bom dia, Romerito. Que Deus esteja te abençoando. Romerito entrou aí na live. Hoje já estou terminando a live, tá, Romerito? Mas que Deus esteja abençoando você, abençoando toda a sua família, todos os demais aí, toda a parentela, tá? Que tenhamos um domingo abençoado para a honra e para a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Deixa eu estar orando por você nesta manhã. Pai Santo, Pai querido, Pai amado, muito obrigado, ó Pai, por este dia. Muito obrigado, ó Deus, pelos teus cuidados, ó Pai, pelo teu grande amor, Senhor Deus, para conosco, ó Pai. Nós nesta manhã, ó Deus, nós queremos, ó Pai, colocar diante do Senhor, ó Pai, tudo, ó Pai, que tem nos amedrontado, ó Pai, tudo que tem nos assustado, ó Pai, e que venhamos, Pai, ter paz, ó Pai, diante dessa circunstância, pois a paz que nós precisamos é a confiança em Ti, Pai. Pai, em nome de Jesus Cristo, nós oramos, ó Pai, pelas pessoas que foram afetadas, ó Pai, pelo coronavírus. Nós oramos, ó Pai, te pedindo, ó Pai, que o Senhor, através do Teu Santo Espírito, ó Pai, venha, Senhor Deus, ministrar sobre nós os Teus cuidados, o Teu carinho, o Teu amor, ó Pai. Faça de nós, ó Pai, verdadeiros adoradores, aqueles que Te adoram em espírito e em verdade. Ó Deus, santo, santo, santo é o Senhor. Cuida de nós, ó Pai. Visita, Senhor, os hospitais, ó Pai, as UTIs, os CTIs, ó Pai. Visita os lares, ó Pai, onde tiver uma pessoa doente, ó Pai, clamando, ó Pai, por socorro, ó Pai do Senhor. Pois sabemos, ó Pai, que o Senhor é o nosso remédio, Pai. O Senhor é o socorro bem presente, Pai, na hora, sendo os que mais precisamos. Então, ó Deus, visita, Senhor Deus, cada um, ó Pai, que tem orado comigo, cada um, ó Pai, que tem, Senhor Deus, necessidade, ó Pai, da Tua provisão. Assim, ó Deus, nós oramos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Quero ministrar a bênção apostólica sobre a tua vida. Que o grande amor de Deus, o Pai, que as grandes consolações do Espírito Santo e que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre todos vós que esperam ansiosamente a vinda do Messias, e todos digam amém. Deus abençoe você nessa manhã de domingo. Esteja aí prosperando, né? A tua vida com a tua família. Que Deus esteja aí cuidando dos lares, amém? Que Deus esteja aí operando, né? Aquele carinho que você precisa, aquele grande abraço de Deus, né? Deus vem estar confortando todos vocês em nome de Jesus, amém? Deus abençoe. Até a próxima oportunidade, se assim Deus nos conceder, em nome de Jesus, amém? Fiquem na paz.